Sexto ano, tudo bom? A titia tá passando aqui para falar sobre a unidade 1, a parte 2. Nós vamos pincelar sobre a arte do Antigo Egito, tá? O que era a arte do Antigo Egito. A arte do Antigo Egito referia-se à arte desenvolvida e aplicada pela civilização dos antigos egípcios, localizada no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África, ok? Tá? Esta manifestação artística teve sua supremacia na religião durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo, e demarcando diferentes épocas que auxiliam na classificação das diferentes variedades estilísticas adaptadas, ok? Tá? Então, mediante isso, vamos lá, dar continuidade, tá? Aí vem a época tinita, reino antigo, reino médio, reino novo, época baixa, período ptolemaico e vários períodos intermédios, ou mais ou menos curtos, que se separam as grandes épocas em que denotam pela turbulência, tá? Tanto social e político como artístico. Mas embora sejam reais estes diferentes movimentos da história, a verdade é que incute somente pequenas nuances na manifestação artística, ok? Tá? Que, de um modo geral, segue sempre uma vincada continuidade e homogeneidade. O tempo e os acontecimentos históricos encarregaram-se de se eliminando os vestígios desta arte ancestral, certo? Mas, mesmo assim, foi possível redescobrir algo seu legado no século XIX, em que a escavação sistemática trouxe à luz a obra capaz de fascinar investigadores, colecionadores e mesmo olhares amadores. Olhares amadores são pessoas que não são doutores naquela situação, mas que têm um olhar e que realmente deveria ser uma coisa muito linda, né? Uma luz, uma obra, né? Uma obra linda que até os que não conhecem achavam bonito, né? Então, aí houve a motivação e os objetivos. O que foi a motivação e os objetivos? A arte do Antigo Egito visava retratar fatos políticos e religiosos, tá? Eles tanto retratavam fato político e religioso. É isso que eu quero que vocês entendam. Para compreender a que nível se expressam estes objetos, é necessário ter conta a figura do soberano absoluto. Na época, o soberano absoluto era o faraó, tá? Ele era dado como representante de Deus na terra. Então, tudo que ele falava era como se fosse Deus falando, certo? Tá? Eles acreditavam que Faraó era um deus, tá? Deste modo, a arte representa, exalta e homenageia constantemente Faraó e as diversas divindades da mitologia egípcia, sendo aplicada principalmente às peças ou espaço relacionado com o culto dos mortos. Isto porque a transição da vida à morte é vista, antecipada e preparada com o momento de passagem da vida terrena à vida pós-morte, à vida eterna e suprema, tá? Faraó era considerado imortal, e todos os seus familiares e altos representantes da sociedade têm privilégio de poder também ter a outra vida. Então, somente quem tinha outro direito a ter uma outra vida após a morte era Faraó, seus familiares e aqueles que tinham mais poder aquisitivo, que faziam parte lá da sociedade de Faraó, ok? Tá? Os túmulos são, por isto, dos marcos mais representativos da arte egípcia. Lá são depositados múmias ou estátuas, corpo físico que acolhe posteriormente a alma, eles já acreditavam nisso, né? E todos os bens físicos do cotidiano que serão necessários à existência da morte. Então, quer dizer, eles ali no túmulo, eles colocavam tudo de Faraó, porque é como se ele ali morto, mesmo estando morto, e em outra vida ele ia ter utilidade aquelas coisas dele, entendeu? Na época eles acreditavam nisso. As obras e os seus significados, tá? Aqui eu botei algumas figuras das obras. A pintura na câmara tumular, Nefertari, mulher de Ramsés II, todas as representações estão
repleta de significados que ajudam a caracterizar a figura, estabelecer nível hierárquico e descrever situação. Do mesmo modo, a simbologia serve à estruturação, à simplificação, à clarificação, à mensagem transmitidas, criando um forte sentido de ordem relacionada é extremamente importante, ok? A harmonia e o equilíbrio devem ser mantido. Qualquer perturbação nesse sistema é consequentemente um distúrbio na vida pós-morte. Então era um silêncio. Quando eles morriam, era um lugar que não podia haver barulho, tá bom? Que aquilo podia trazer distúrbio após morte, né? Transtorno após morte, né? Eles acreditavam nisso. E também acreditavam que níveis, espaços, manchas de cores, uniforme, transmite limpeza, as quais se atribui significado próprio. As cores. A arte egípcia é semelhante à arte grega, apreciava muitas cores. As estátuas, o interior dos templos e os túmulos eram profusamente coloridos. Porém, a passagem do tempo fez com que se perdesse as cores originais que cobriam a superfície dos objetos das esculturas. As cores não cumpriam apenas sua função primária decorativa, mas encontravam-se carregadas e simbolizadas, descrever as seguidas. Por exemplo, o preto era obtido a partir do carvão de madeira, estava associada à noite e a morte, mas também poderia representar a fertilidade e a regeneração, tá? E o branco, obtido a partir do cal ou o gesso, era a cor da pureza, da verdade, ok? E o vermelho era obtido a partir do ocre. O seu significado era ambivalente. Por um lado representava energia e poder e sexualidade, por outro lado estava associada a maléfico de seus sexos, tá? Então vamos lá. E amarelo. Para criarem o amarelo, os egípcios recorriam ao óxido de ferro hidratado, dado que o sol e o ouro eram amarelo. Os egípcios, tá, associavam esta cor à eternidade, tá? E o verde era produzido a partir da malaquita do Sinai, simboliza regeneração e a vida, tá? E o azul, obtido a partir de azurite, tá? Que é um carbonato de cobre, ou recorrendo-se ao óxido de cobalto, estava associada ao rio Nilo, que é o céu, certo? Então isso é uma dos significados da arte egípcia, tá? Eu passei umas atividades no livro para vocês fazerem. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Na aula ao vivo eu vou corrigir as atividades, ok? Tá? Fiquem com Deus, beijinho, tchau, tchau.